eu tô feliz demais de estar aqui hoje, na cozinha da minha casa, começando a segunda temporada do Ramé Cozinha aqui na Rede Minas. É um privilégio conversar com quase 800 municípios, de norte a sul de Minas, leste a oeste. Eu sei que tem gente preparando os pratos que a gente faz aqui, os pratos típicos da cozinha mineira, releituras e pratos da cozinha mineira contemporânea, desse estado que fala de afeto, de acolhimento, uma comida rica, celebrada no Brasil inteiro. E nessa temporada nós vamos ter um tanto de prato delicioso, como pão de queijo recheado com pernil, bife a cavalo com farofa de banana e até um tradicional tropeiro mineiro. O prato de hoje, para começar essa segunda temporada, é um feijão branco com paio, mini vegetais e bacon. Nós vamos preparar esse prato no detalhe, tintim por tintim, igual a gente faz aqui sempre, né? Quem sabe cozinhar vai sempre levar uma dica e quem não sabe vai aprender e vai fazer. Um outro ponto importante é que se você não tiver algum dos ingredientes que a gente tem nessa receita, não deixa de fazer. Substitui, pede o vizinho, adapta e faz aí na casa de vocês para compartilhar com os amigos e com quem vocês gostam. Vamos começar nossa receita, que eu já falei demais, e a gente começa sempre repassando os ingredientes, ó. Então eu tenho aqui o nosso feijão branco, ele tá aqui, nós vamos falar no detalhe, como a gente sempre faz, como é que eu cozinho esse feijão, demolha, não demolha, por que eu ponho louro, vamos falar disso tudo. O nosso tempero tradicional mineiro que não falta nunca, alho, cebola picadinha, bacon, cebolinha pérola, que é essa cebola pequenininha, e esses vegetais aqui, ó, tem o aipo ou salsão, mini cenourinha, e aí aquela história, não tenho mini cenourinha, tô lá em Montes Claros, não achei a mini cenourinha. Não deixa de fazer, vamos usar a cenoura tradicional, tá tudo certo, fica gostoso igual. Além disso, nós temos aqui o paio defumado, né, que é uma linguiça de defumação, farofinha e a nossa pimenta. Ingredientes todos repassados, bora junto cozinhar. Vocês sabem, a gente começa sempre a receita fazendo o que demora mais. E no caso desse feijão com pé de porco e paio, pé de porco, acabei de contar o segredo do feijão. O segredo desse feijão é, além de bons ingredientes, cozinhar o feijão branco com um pedacinho de pé de porco, que é uma história, né? Vocês viram na temporada passada que eu fiz um pé de porco cozido, que ficou super meladinho, com batatinha dourada, farofinha crocante, limãozinho para espremer. Lá era o pé de porco como ingrediente principal. Aqui é o pé de porco ajudando a deixar o feijão preguento, mais meladinho. Feijão é um negócio desses que a gente ama, tá no dia a dia do brasileiro, eu diria, né? O arroz com feijão, essa combinação maravilhosa, super nutritiva, e a gente tem o privilégio aqui no Brasil de ter uma variedade enorme de feijões. Esse feijão branco especificamente, esse preparo especificamente, é um prato que junta toda essa cultura da formação da cultura alimentar mineira, né? Com herança vinda de África, com herança europeia trazida pelos portugueses e também uma herança forte indígena. É um prato que a gente faz numa panela grande para compartilhar, e aquela história. Nós que somos do interior, principalmente, sabemos. Chega tio, primo, amigo, é só botar água no feijão que está resolvido, comida para geral. Então, esse feijão nós vamos cozinhar ele com um pouco de louro, pé de porco, pelezinha de bacon se tiver, numa panela de pressão até que ele fique bem macio. E não pode faltar um detalhezinho, que é o pé de porco para cozinhar junto. O pé de porco vai deixar o caldo bem meladinho. O feijão já cozido, nós vamos fazer um refogado bem feito com alho batidinho, cebola batidinha, um pouquinho de sal. Vamos juntar esses sabores todos e quando o feijão já estiver bem temperado, a gente junta o paio cortado em fatias, a cenourinha, o aipo e a cebolinha pérola. Então a gente começa essa receita fazendo sempre o que demora mais, como eu sempre falo aqui no Ramé Cozinha. O feijão, no caso, nós temos aqui o nosso feijão branco, e aí o que eu tenho aqui atrás? Ó, feijão branco que já foi demolhado. Esse aqui tá mais ou menos umas 6, 8 horas de molho, o que vai tirar dele
os fitatos, que eles falam, que é essa substância indigesta. Então deixa esse feijão mais macio, ele cozinha um pouco mais rápido e fica mais digesto. Outra coisa que ajuda a digerir o feijão, a gente acha que é só pro tempero, mas aqui ó, folhinha de louro, quando a gente põe junto para cozinhar, faz toda a diferença no sabor e na maneira como a gente digere o feijão. Bom, feijão demolhado, o que nós vamos fazer aqui agora é cozinhar. E aí, ó, o pulo do gato, que é colocar um pezinho de porco junto. Esse aqui eu já branqueei ele, já dei uma ferventada no bichinho. E aí nós vamos jogar dentro da panela, boa e velha panela de pressão, junto com a folhinha de louro. E vamos, ó, cozinhar o nosso feijão branco. Vou botar um pouquinho mais de água aqui, ó. Vamos cozinhar esse feijão branco até que ele esteja bem maciozinho. Quando ele estiver macio, é o momento da gente fazer o refogado. Aqui no Ramé Cozinha, a gente já adianta o processo. E ó, já temos aqui, ó, um feijão já no ponto, sem tempero ainda. Tá cozido. Vou mexer aqui para vocês verem, ó. Olha que lindo, o pé de porco já cozinhou, já tá desmanchando aqui no meio do feijão, o caldo já encorpou. Perfume de louro maravilhoso, de pé de porco. E aí agora é o momento da gente trazer ainda mais sabor para esse feijão. Vamos fazer um refogado com alho, bacon, cebola picadinho. Eu vou arrumar minha área aqui e volto para refogar esse feijão com vocês. Ó, eu tô com tudo arrumadinho aqui em cima da bancada. Panela grossa de ferro para temperar o feijão. Já tá ligada, porque vocês também estão ligados. Quando precisa de temperatura, eu preciso de panela grossa para dourar bem o alho, a cebola, o bacon. Nós vamos começar refogando esse feijão. Eu já mostrei, botamos na panela de pressão, botou para cozinhar e aí chegou nesse ponto aqui, ó. Vocês já viram o pé de porco, o caldo meladinho, o feijão branco no jeito. Então agora é hora, ó, da gente refogar o bacon. Vamos lá, ó. Vou refogar na panela. Olha o barulhinho, ó. Tá na temperatura certa. Banha de porco, que é a melhor gordura pra gente temperar feijão. Ó. Vamos mexer com a colher. Até que esse bacon esteja douradinho, solte bem o sabor. E aí, ó, alho e cebola picadinho. Enquanto o bacon doura, eu acho bonito esse tipo de prato, porque é um tipo de prato que faz carinho por dentro da gente. Quentinho, tem memória de infância, de comer com a colher, numa cumbuquinha, às vezes no frio, sentadinho. É um tipo de prato que a gente sempre compartilha, come junto. E essa, pra mim, é a grande beleza da cozinha mineira. Essa coisa da gente comer junto, compartilhar, botar a colher na cumbuca um do outro, vibrar com o tempo das coisas, aquela coisa que fica ali cozinhando, lento, essa espera pelo prato, o cheiro que invade a casa da gente. Às vezes, se for feito no fogão a lenha, mais legal ainda, porque tem o ritual de acender o fogão a lenha, né? Daquele defumado que o fogão a lenha passa. Então, são pratos como esse feijão branco que vão muito além do sabor, né? Eles falam de lembrança, falam de memória, falam de resgate, de afetividade, né? De compartilhar comida, que é das melhores coisas que tem no mundo. Então, ó, o bacon douradinho. É hora da gente botar aqui, ó, o nosso alho. E alho para feijão é bom colocar uma quantidade boa. Cebolinha cortadinha. Ó, olha que lindo. Esse para mim é o melhor cheiro da cozinha. Bacon, banha, alho e cebola. Tem nada igual isso aqui. Qual que é o ponto? Como é que a gente sabe a hora certa de juntar o feijão no refogado? Cada um faz do jeito que gosta. Tem gente que gosta do alho e a cebola mais branquinho, tem gente que gosta do alho e a cebola bem dourado. Eu gosto no meio do caminho, que aí eu acho que preserva um pouco do frescor e ainda dá aquela notinha tostada. Aqui, ó, eu chamo de douradinho ouro, que é aquele douradinho assim, você começa a ver um ourinho assim, ó, pra mim é o ponto certo. Então o que a gente faz? Feijão cozido, pezinho de porco louro, ó.
Vamos virar dentro do refogado. Olha que beleza, ó. Bonito isso aqui, viu? Ferveu, mas ferveu com força, ó. E aí, o que a gente faz? Raspa a panela para não perder absolutamente nada. E nesse momento, ó, olha que lindo. Ó, vocês viram que tá o trem mais lindo isso aqui. Vou colocar um bocadinho mais de água. E aí, o que nós vamos fazer? Deixar cozinhando mais 10, 15 minutinhos no fogo baixinho, com o paio e os mini vegetais. Tô aqui cortando o paio, que é essa linguiça, esse tipo de linguiça defumado. Vocês, se não tiverem paio aí, vocês podem utilizar uma linguiça defumada ou até linguiça fresca, por que não, né? Calabresa vai bem, uma linguiça artesanal da roça, o que vocês conseguirem aí. Se não tiver nenhuma linguiça defumada, pode colocar uma costelinha defumada, um pezinho defumado, o que tiver. Ó, coloquei o paio e nós vamos colocar também, ó, cenourinha baby, que é essa cenourinha pequenininha, e um talinho de aipo ou salsão. Outros 2 ingredientes que, se a gente tiver bem, se não tiver, pode substituir. Eu já vi feijão desse tipo, principalmente no norte de Minas, no Nordeste, cozido com maxixe, com um pedaço de abóbora. No final eles jogam um coentro, ou seja, é uma receita que vocês podem brincar e compor com os ingredientes que tiver no quintal, tiver na feira, que for da época, da estação. Que a beleza é a gente cozinhar com o que a natureza está oferecendo no momento. Eles têm de inventar tem morango o ano inteiro, né? Isso é coisa de uns tempos para cá. Porque o produto da época tem muito mais sabor, é mais barato, é mais farto, é mais bonito. Então, ó, vamos jogar nossa cenourinha aqui dentro, o aipo, e aí, por último, a nossa cebolinha pérola, que foi cozida, né? Nós cozinhamos com casca e tudo. Aí eu tiro com delicadeza a casca, ela ainda tá al dente, ainda cabe aqui mais 5, 10 minutinhos de cozimento. A gente joga a nossa cebolinha. O que nós vamos fazer aqui agora? Mexer. Então aqui, ó, os legumes todos cobertos, o paio, nós vamos aqui tampar a panela e deixar cozinhando por mais ou menos uns 10, 15 minutinhos para cozinhar a cenourinha, cozinhar o paio, o aipo e a gente poder montar esse feijão. E aí, às vezes, as pessoas perguntam, mas por que você não tampa a panela inteira, tampa, deixa só um pedacinho? O meu fogão aqui, o mínimo dele ferve demais se eu tampar a panela. Então a gente deixa ele aqui, ó, entreaberto, para que ele não ferva demais e, ao mesmo tempo, preserve a umidade do feijão lá dentro. Eu volto para montar o prato com vocês. 10, 15 minutinhos aqui, ó, cozinhando, juntando os sabores todos. Ó, cenourinha já cozida, cebolinha, paio, tudo lindo. A gente sempre faz o quê, né? Antes de servir, ó, a gente prova. Rapaz, tá gostoso, mas eu esqueci do sal, não sei se vocês perceberam. Então, ó, salzinho para juntar tudo, ó. Temperar esse feijão, vamos misturar, deixar o sal dissolver bem. Vou provar de novo. Aqui, ó. Agora sim, agora aparece tudo. Vocês podem ver, ó, o caldo tá bem denso, caldo cremoso, bonito. É hora da gente montar o prato. Separei um prato fundo aqui bonito, ó. O que nós vamos fazer? Pegar um tantinho de feijão, vamos colocar aqui no fundo, calabresa, louro, se quiser pôr um pedacinho do pé de porco, pode pôr também, ó. 2 pedacinhos de paio, cenourinha. Está lindo demais, gente. A gente já vai montando o prato e salivando, ó.
Vou pôr um pedacinho de pé de porco também, ó. Caçar um bichinho desses aqui, ó. Não tô achando. Vamos lá. E aí um prato desse não tem jeito, né? Nós temos que botar farinhazinha de mandioca no cantinho para comer junto. Ó, um pouquinho dela. Vou cortar uma cebolinha rapidinho aqui, ó, só para finalizar. Ó, cebolinha cortada fininha. Vamos jogar por cima, ó, para trazer um pouquinho de frescor, um pouquinho de cor. Para mim falta uma pimentinha, que eu não vivo sem, ó, umas gotinhas de óleo da nossa conserva de pimenta. E aí, ó, um pratinho desse depois é só uma rede, um sofá, uma sombra. Não dá para comer um trem desse e não descansar depois, não. Então vamos provar o feijãozinho. Nossa, a pimenta veio aqui, ó. Um pedacinho desse pai que eu tô de olho nele. Um pouquinho da farinha, um pouquinho do caldo, ó. Que delícia isso aqui. Não deixa de fazer. Eu tô te esperando no próximo episódio com um pimentão assado, um pimentão vermelho assado, com carne moída e vinagrete. E vocês vão descobrir no próximo episódio que o vinagrete não chama vinagrete. A gente se vê, até lá. Tchau, tchau.